gente, tudo bem? Mais um vídeo do Clube da Leitura no ar. No vídeo de hoje nós estamos aqui para ler os capítulos 8, 9, 10 e 11 do livro Um Sopro de Neve Cinzas. Quero saber o que vocês estão achando da leitura desse livro, do iniciozinho da leitura desse livro. Não deixa de comentar aqui abaixo, tá? Para a semana que vem nós iremos realizar a leitura dos capítulos 12, 13, 14 e 15 do livro Um Sopro de Neve Cinzas. E nós estamos aqui por volta de abril de 1773 e o Lord John envia uma carta para o Jaime contando como que tá a vida dele, né? Como que ele tá sentindo a falta de William, já que o William agora tá viajando, não está passando tanto tempo assim com ele, né? E ele assegura para o Jaime que o William está bem, que apesar de estar longe, de estar distante, ele está se saindo muito bem. Inclusive envia uma cópia da última carta que o William enviou para o Lord John. Ele envia uma cópia dessa carta para o Jaime ver como o filho está se saindo muito bem. E nós temos a inclusão de um novo personagem aqui na história, né? O Sr. Higgins, se eu não me engano, é esse o nome dele, o Sr. Bob Higgins, como o Jaime vai chamá-lo mais à frente nessa leitura. Bom, ele é um criado do Lord John, um novo criado do Lord John, que está sendo enviado para Reed com a incumbência de levar ali uns novos vinhos que o Lord John está produzindo. O Lord John tá ficando com muito tempo livre na agenda dele, tá bastante ocioso e decidiu que vai começar a produzir vinhos, gente. Todo mundo gosta de produzir uma boa bebidinha lá em Outlander, como vocês podem perceber, né? O Jaime já fabrica o uísque dele, agora o Lord John se embrenhando aí nesse negócio de vinhos. Ele fala pro Jaime que eles não estão tão bons assim, mas que ele acredita que se ele guardar esse vinho aí pelo menos por uns 2 anos, aí sim eles vão ficar tinindo. Ele fala isso pro Jaime, mas está enviando através do Sr. Higgins esses vinhos pro Jaime experimentar e também alguns presentes pra Brianna, né? Porque ele tem muita estima. Na verdade, não só por ela, mas por toda a família. Porém, o Sr. Higgins é um personagem um pouco curioso e ele conta um pouquinho da história dele pro Jaime, né? Ele fala que o Jaime vai gostar muito dele. Por quê? O Sr. Higgins, ele era um soldado britânico que trabalhava em Boston. E como ele descreve aqui para nós, tinha várias turbas em Boston. Boston, atualmente, era conhecida como a cidade dos protestos. Sempre estava rolando um protesto ou outro por lá. E o Sr. Higgins se envolveu numa briga. Na verdade, ele e os outros soldados foram atacados. Eles precisaram reagir para controlar a situação e o Sr. Higgins acabou atirando e matando um homem. Ele teve ali uma das suas visões comprometidas nesse momento, ele não enxergava de um dos olhos e ele também foi marcado com o M de murder, né, de assassino. Foi expulso da infantaria e o Lord John, que ficou conhecendo ele um pouco mais à frente, ficou com muita dó dele porque achou que ele foi injustiçado, afinal de contas, né, ele só estava fazendo seu trabalho, decide contratar o homem para trabalhar para ele. Só que o Sr. Higgins, ele sofria de alguns problemas de saúde, e como ele sabia que a Claire era uma médica maravilhosa, o Lord John pede a ajuda da Claire, se por favor ela consegue ajudar o Sr. Higgins em suas mazelas. Então, no capítulo seguinte, nós temos a chegada do Sr. Higgins, que deixa a Claire, gente, de cabelo em pé. Vocês já vão entender o porquê. Da Virgínia, que era de onde o Sr. Higgins partiu até Fraser Ridge, dava cerca de mais ou menos uns 5 a 7 dias cavalgando. E ele chegou. Depois de algum tempo, ele chega a Ridge. A Claire conta pra nós que ele é um rapaz muito bonito, ainda que muito magro e muito branco, gente. A Claire fala que era praticamente possível ver do outro lado, porque ele era muito branco mesmo, muito magro, mas ele era muito bonito. Tinha olhos muito bonitos, um cabelo maravilhoso. Até a senhora Bug ficou assim, ó, de olho nele, a Claire conta aqui pra nós, e nós ficamos sabendo que ele é um rapaz jovem, novo, de apenas 23 anos. E o primeiro diagnóstico que a Claire tem em relação a esse personagem é que ele sofria de hemorroidas e hemorroidas gravíssimas. E a Claire fica muito assim, gente, pensativa diante dessa situação, porque ela começa a imaginar quais eram os interesses do Lord John nesse rapaz, porque ela sabia muito bem das preferências do Lord John. E ela começa a pensar, mas não é possível que ele enviou esse menino pra cá, pra eu cuidar dessas hemorroidas dele, pro Lord John ir lá e
usar e abusar desse garoto? Não é possível. Não é possível que isso esteja acontecendo. A Claire, ela começa, assim, né, a se questionar sobre isso e, ao mesmo tempo, se punir por estar pensando dessa forma, já que, aos trancos e barrancos, ela aprendeu a respeitar e aprendeu até a gostar do Lord John, né? Então esse era um pensamento um pouco perturbador. E a Claire fala pro Jaime isso, né? E o Jaime fala pra Claire que já tinha pensado nisso também, afinal de contas, né, o Lord John tinha um interesse muito grande nesse menino, né? A ponto de enviá-lo para Claire dar uma olhadinha nele e ajudar com essas mazelas dele, assim como ele mesmo menciona. Seria uma atitude altruísta ou ele estaria interessado nesse menino, né? A Claire fala que ela nunca tinha visto um caso de hemorroidas tão grave em uma pessoa quanto nesse menino, principalmente nessa idade. Ele era muito jovem para ter esse caso tão avançado assim. Mas ela descobre o porquê disso um pouquinho mais à frente. Acontece que a dieta dele era totalmente baseada em cerveja, pão e carne. O menino não comia vegetal, o menino não comia uma verdura, não comia um mingau de aveia. Como assim, gente? Ele não comia um mingau de aveia. E a senhora Pug estava preparando mingau para ele de aveia ali todos os dias, né? Toda essa temporada que ele passaria ali em Reed, pode ter certeza que a senhora Bug cuidaria de de adicionar um pratinho de mingau de aveia ali na sua alimentação diária. Inclusive até uma recomendação da Claire, né, posteriormente. Você precisa melhorar a sua alimentação para isso não voltar a se repetir. A Claire decide que vai fazer a operação nele para tornar a vida do rapaz mais confortável. E enquanto ela está conversando com o Jaime sobre isso, sobre essas preocupações, eles voltam um pouco mais no tempo ali nessa conversa deles, relembrando de como foi quando o Lord John decidiu se casar com a Isobel e adotar o William. Lembra que o Jaime, em um certo momento da história, ele oferece o seu corpo para o Lord John como uma forma de agradecer ao Lord John por estar cuidando do seu filho? Então, gente, ali tinha, e a gente não fazia ideia, tá? Não era apenas um ato de se oferecer para o Lord John. O Jaime acreditava que ele se oferecendo para o Lord John e ele tendo essa relação sexual com o Lord John, ele poderia ver através da alma do Lord John e conseguiria enxergar suas reais intenções em adotar o William. Porque isso foi algo que passou pela cabeça da Claire e o Jaime assume que uma vez sim passou pela cabeça dele também, se talvez o Lord John não estivesse adotando o William, porque ele era muito parecido com o Jaime, com a intenção de abusar do menino futuramente, sabe? Porque na época, quando o Lord John tem esse ato de adotar o William, o Jaime não conhecia o Lord John tão bem assim, né? Então ele tinha motivos para duvidar, sim, dele. Mas hoje, conhecendo o Lord John como ele conhece, ele até fala pra Claire, eu sei coisas dele que eu não gostaria. Ele me conhece tão bem, de uma forma que eu não gostaria. Então hoje eles se conhecem muito bem, eles sabem muito um do outro, né? Hoje o Jaime tem certeza que o Lord John nunca teve segundas intenções adotando o William, pelo contrário. Ele se apegou ao menino. Hoje em dia, o William é praticamente filho do Lord John mesmo, é filho do Lord John mesmo. E quando ele adotou o menino lá atrás, foi para de fato cuidar dele. Não com essa intenção de abusar dele futuramente, sabe? Então, o Jaime confessa aqui para nós que no passado ele teve sim essas desconfianças, mas que hoje ele confia 100% no Lord John. E ele confia tanto no Lord John que ele acreditava que essas suspeitas da Claire não tinham muito fundamento. Se o Sr. Higgins decidisse ir para a cama do Lord John, ele iria por livre e espontânea vontade, não porque o Lord John estaria ali dominando o rapaz. Então, a Claire fica até com um pouquinho de raiva dela depois por estar pensando nisso. E mais raiva ainda ela fica depois, porque já conto pra vocês. Então, a Claire se prepara ali no dia seguinte para essa operação do Sr. Higgins. Ela está com tudo preparado, inclusive eles já estão ali na mesa de operação. A Claire coloca ele ali numa posição onde para ela é confortável, porque ela precisa ter clareza durante essa cirurgia, né? É uma coisa que não vai ser tão confortável assim para ele, mas ela promete que vai ser rápido. Só que ela precisa ficar com as janelas abertas, gente, porque ela precisa de claridade. E quando ela tá ali, o menino já tá ali na posição da cirurgia, e ela tá ali prestes a iniciar a cirurgia, ela começa a escutar alguns passos. Tinha alguém na mata vindo em direção à casa grande. Não tinha nenhuma possibilidade da Claire fechar as janelas, gente, porque ela precisava de claridade para fazer a operação. Então, ela infelizmente teve que pausar a operação, porque essas pessoas estavam se aproximando da casa, janela aberta, e iam ver o que estava acontecendo. Eram os Browns, gente, Lionel Brown e Richard Brown, que estavam chegando em Reed para ter uma conversinha com o Jaime. A Claire é quem atende os irmãos Browns de primeiro momento, porque o Jaime estava nos fundos da casa, né? E a Claire fala para eles, olha, o Jaime tá em tal lugar.
Os dois vão em direção a esse tal lugar e deixam as suas mulas por ali. Só que, gente, uma delas era assim, atentada por demais. E acaba mordendo no braço do Bob Higgins, porque ele tenta ali ajudar a Claire, né? Não tinha tanto sangue assim, não foi uma mordida tão grande, mas a mula conseguiu penetrar, sim, o braço do Sr. Higgins. E a Dona Lizzie aparece ali na varanda neste momento para ajudar a Claire, porque o Sr. Higgins acaba desmaiando, gente. Ele acaba desmaiando, a Lizzie aparece às pressas para ajudar a Claire, e a Claire fala para ela, pode buscar um conhaque lá, porque eu acho que vai ser bom aqui nesse caso. O Sr. Higgins vai recobrando a consciência. Foi um rápido desmaio, ele vai recobrando a consciência. E nesse momento, o Jamie já retorna ali com os Browns, assim, gente, eles estão, assim, muito pés na vida, bravos mesmo. E o Jamie manda eles irem embora. E alguns minutos mais tarde, nesse mesmo dia, o Jamie acaba contando pra Claire, pro Sr. Higgins e pro pai da Lizzie, que também estava por ali, o que os irmãos Browns tinham ido fazer ali em Reed atrás deles. Brownsville, que era onde os irmãos Browns moravam, não ficava tão próximo assim de Reed, então se eles estavam indo ali, eles estavam indo com segundas intenções. O Jamie explica para Claire que eles se autodenominaram os líderes do comitê de segurança e eles estavam ali porque ficaram sabendo que o Jamie estava acomodando em sua residência um assassino. Então, como a Claire mesmo menciona aqui nesse momento, se eles queriam se mostrar eficazes, capazes de proteger a população, eles precisariam conter uma ameaça iminente. Ele sendo um assassino, situação perfeita para eles mostrarem que eles eram capazes de proteger a população, que o comitê de segurança deles era algo que eles poderiam levar a sério. Isso é um tanto quanto ameaçador, se a gente for parar para pensar na reputação dos irmãos Browns, né? Isso já liga ali um sinal de alerta no Jamie. Mas, gente, cadê a Dona Lizzie? A Lizzie tinha ido buscar o uísque, né, para ajudar o menino que tinha desmaiado, o menino já tinha até recobrado a consciência, e a Lizzie não tinha aparecido. A Lizzie estava desaparecida. A Claire começa a sair às pressas, gritando pelo nome da Lizzie, procurando a Lizzie, e eles vão encontrar a Lizzie desmaiada. A febre da Lizzie voltou, a malária voltou, e a Lizzie tá ali entre a vida e a morte praticamente. E, gente, pra piorar, o único remédio que a Claire tem ali pra cuidar dessas febres mais altas acabou. A Claire não tem mais. Eles estão vindo de um inverno muito rigoroso, né, onde a Claire não conseguiu repor ali boa parte das suas medicações e ela não tinha essa medicação que era eficaz ali contra a febre da Lizzie. E a Lizzie estava muito mal. A Claire se lembra que em outro momento ela já tinha lido ali no diário do Dr. Rollins uma passagem onde ele falava que utilizava de uma certa erva, de um certo fruto, se eu não me engano, que existia nas terras indígenas. E esse fruto ajudava muito nessas febres altíssimas. Era um excelente auxiliar em casos de febre altíssima. E que Keziah e Josiah já tinham ficado sabendo que a Liz, porque eles ficam rodeando a Liz, como eu já mencionei pra vocês, né? Eles já tinham ficado sabendo que a Liz estava passando muito mal e chegam pra Claire pra perguntar pra ela essas informações da Liz, justamente no momento onde a Claire tá lendo essa passagem no diário e tem uma dessas frutinhas ali consigo. A Claire tá mordendo essa frutinha e eles até acham estranho. E a Claire fala, é justamente essa frutinha. Eles olham para aquilo e perguntam para Claire, essa frutinha aí vai ajudar a senhora Lizzie, a senhorita Lizzie, a ficar boa? A Claire acreditava que sim, então ela segura para eles que sim. E eles falam, eu sei aonde tem. Vamos lá. Keziah e Josiah rumo às montanhas, na aldeia dos nativos, atrás da frutinha que é capaz de salvar a vida da Lizzie. Logicamente que eles rapidamente se prontificam a ir até a aldeia buscar essa frutinha. Mas o Jamie fala pra eles, olha, tudo bem, vocês querem ir, vocês podem ir, mas eu vou junto. Eles falam que não é necessário, que não precisa, né? Mas o Jamie bate o pé, que vai junto sim. E nesse momento ele confidencia para Claire que ele decidiu que vai sim se tornar um agente indigenista. Porque se de um lado a gente tem os Browns, né, no poder com o Comitê de Segurança, o Jamie precisaria atuar como um agente da coroa também, se quisesse ter um pouco mais de autoridade e conseguisse garantir a segurança dos seus. Então o Jamie acaba decidindo, na série também é assim, vocês vão se recordar muito bem disso, quando o Jamie ele fica sabendo que os Browns agora são os líderes do Comitê de Segurança, o Jamie acaba por aceitar essa posição dele de agente indigenista. Então ele vai partir junto com os irmãos Beardsley para avisar aos nativos que agora ele trabalha juntamente com a coroa como um agente indigenista. A Claire pede para ele não se ausentar por muito tempo, afinal de contas tem certas ameaças rondando ali a população das montanhas, né? Mas o Jamie deixa o Sr. Higgins muito bem instruído.
Ele, durante uma conversa com o Sr. Higgins, ele descobre que quando ele matou aquele homem lá em Boston, ele não matou porque queria. Na verdade, foi o primeiro homem que ele matou e ele só matou porque a vida dele estava em jogo, né? Ou era ele ou era eu. Então ele acabou atirando nesse homem, matando esse homem, porque a vida dele estava em risco. Então o Jaime sabia que podia confiar no garoto pra cuidar da casa dele, da esposa dele e dos seus. O Jaime deixa uma arma com ele e pede para que ele possa cuidar da família dele enquanto ele estivesse fora. Seria um curto período, mais ou menos uns 2 dias, mas ainda assim, né, gente, pediu uma segurança a mais. E outra pessoa a quem ele vai recorrer nesse momento é o Roger. Ele vai atrás do Roger para perguntar mais sobre a revolução, né, que está por vir, sobre a história dos nativos e o que está por vir para eles, né? Ele quer ter um pouco mais de informação para quando for conversar com os nativos, e ele fala que ele tinha até um certo temor, uma certa raiva de conversar com o Roger sobre o futuro, porque o Roger era quase como um vidente. Tudo que ele falava acontecia, porque o Roger sabia, ele era um historiador, né, gente? Mas tudo que o Roger falava vinha com um peso muito grande. Ele até fala que gostava de conversar com a Claire sobre o futuro, porque a Claire falava das invenções, né, das novidades que teriam no futuro. Com a Brianna ele gostava de conversar, porque a Brianna contava para ele sobre a chegada do homem à lua, sobre progressos, mas com o Roger era sempre sobre morte e sofrimento. Então, ele evitava conversar com o Roger sobre esses assuntos, mas ele precisava. E nesse momento, ele se recorda de uma vez, onde ele estava em Paris, na universidade, onde ele era garoto ainda, que os seus caminhos se cruzaram com os caminhos de uma vidente que leu sua mão. A contragosto, ele não queria que ela lesse, mas ela foi lá, puxou a mão dele e leu, sabe? E, gente, eu até achei esse fato curioso, porque assim, né, uma curiosidade, aqui na minha cidade, tem muitas dessas ciganas que sempre puxam a mão da gente pra ler a mão da gente, mesmo que a gente não queira. Então acho que ela fez que nem essas ciganas que ficam aqui na cidade. Foi puxando a mão do menino, foi lendo, sem saber se ele queria ou não. E ela conta aqui pra ele que ele morreria 9 vezes antes de conseguir descansar no seu túmulo finalmente. Ela até fala assim pra ele: fica tranquilo, rapaz, porque morrer não dói. O Jaime lembra desse momento, desse acontecimento, dessa fala, mas ele automaticamente associa essa fala a um outro momento onde ele também ouviu essa mesma frase, que foi em Culloden, quando o Murtagh morreu. O Murtagh disse essa mesma coisa para ele no momento onde ele estava morrendo em Culloden. E eu acredito que vocês bem se lembram disso também. O Murtagh também fala essa frase pro Jaime, porém o Murtagh na série morreu em uma ocasião diferente, né? Mas a frase é a mesma. E eu nem consigo contar, gente. Eu sei que tem gente que sabe, se você é uma dessas pessoas, comenta aqui abaixo, mas eu nem consigo contar quantas vidas já foram gastas, quantas vidas do Jaime já foram gastas. Eu sei que restam poucas nessa altura do campeonato, né? Mas vamos com calma, não vamos sofrer por antecedência, porque ele ainda tem algumas vidinhas ali pra gastar antes de descansar finalmente no seu túmulo. E lá, no último capítulo da leitura dessa semana, a Claire acha que ela consegue descobrir qual é o mal que afeta o Sr. Higgins. E como eu disse pra vocês, vou revelar aqui porque que a Claire fica com mais raiva dela ainda por ter desconfiado do Lord John. Ela fica sabendo que as mazelas das quais o Lord John havia pedido que ela cuidasse, das mazelas do Sr. Higgins, que o Lord John havia pedido para que ela cuidasse, não era muito bem a hemorroida do moço, gente. Já que nunca ninguém soube que esse moço sofria de hemorroidas. Provavelmente nem a Claire ficaria sabendo se ele não tivesse cavalgado durante 7 dias. Ele fala que quando ele chega em Reed, ele tá com uma dor tão insuportável que ele nem protestou quando a Claire pediu para olhar as hemorroidas dele, porque ele realmente estava sentindo muita dor. Então o Lord John, gente, nunca ficou sabendo que o menino sofria de hemorroidas. Então, aquelas desconfianças, toda aquela maldade que passou na cabeça da Claire, não fazia sentido. As mazelas das quais o Lord John havia pedido para que a Claire cuidasse era sobre esses desmaios, porque ele relata que ele sempre tem esses desmaios, que é algo muito frequente. Começou há cerca de mais ou menos 6 meses atrás, e desde então é algo muito frequente. Ele sempre está desmaiando, e o Lord John estava sempre presenciando esses acontecimentos. Então a Claire fica com uma raiva danada dela por ter pensado mal do Lord John. Mas, gente, acontece, né? E associando com o caso da Lizzie, que é algo muito recente, né? A Claire começa a pensar, pensa daqui, pensa dali, junta ali esses sintomas, esses acontecimentos, esses desmaios, e pergunta pra ele se ele sofreu alguma ferida evidente há mais ou menos cerca de 7 meses atrás. Uma ferida evidente nos pés. E ele fala que sim, que sofreu sim uma ferida evidente nos pés há mais ou menos 7 meses atrás. Batata, gente. Nossa querida e maravilhosa Claire sempre certa, né? Ela não pôde fechar o diagnóstico ali em 100%, porque ela não fez os exames necessários e tudo mais, mas ela tinha quase 100% de certeza de que o menino sofria de ancilostomose.
ela só conseguiria ter 100% de certeza, né, fechar o diagnóstico dele ali, quando ela fizesse o exame nele, né? E ele tá lá super assim, né? Não, vamos fazer esse exame então. O que eu preciso fazer? Ela fala, você só precisa evacuar. E o menino não conseguia evacuar, gente, por conta dessas hemorroidas, por conta dessa dieta dele, que era uma dieta muito desregulada, ele não conseguia evacuar. Quando a Claire fala pra ele, você só precisa evacuar, ele fala pra ela, pode deixar então, vamos deixar isso quieto, eu prefiro ficar com os germes mesmo. Tivemos aqui esse pequeno alívio cômico, né? Para compensar esses acontecimentos tensos aí da leitura dessa semana, gente. E eu confesso para vocês que eu já estou amando esse sexto livro, estou amando como ele começou. Temos vários personagens novos aí sendo inseridos na trama, né? Acontecimentos importantes já logo ali no início. Tô gostando muito da leitura desse sexto livro. Comenta aqui o que você tá achando. E deixa eu comentar com vocês um fato curioso, né? Aqui, no sexto livro, nós estamos aí nos momentos iniciais, nas primeiras fagulhas da Revolução Americana. Na sétima temporada, a gente já tá bem mais à frente na história, né? Nós já temos acontecimentos muito marcantes, batalhas para acontecer. E, gente, olha, eu confesso para vocês que em certos momentos confunde a cabeça, tá? Em certos momentos eu preciso parar, respirar e não confundir as histórias. Tentar não confundir as histórias aqui para vocês, então eu preciso de uma concentração maior nesse momento que nós estamos, tanto da sétima temporada quanto do sexto livro. Então, ó, tenham paciência comigo se em algum momento ocorreu algum deslize, estou me cuidando para que isso não aconteça, estou prestando muita atenção, mas por favor, tenham paciência comigo se em algum momento aconteceu algum deslize. Mas prometo ficar bem alerta para isso não acontecer, tá bom? Espero que vocês tenham gostado da leitura dessa semana. Se você chegou até aqui, no finalzinho do vídeo, eu tô sempre fazendo essa brincadeira com vocês agora, tá? Eu acho muito interessante para saber quem ficou até o final do vídeo. Comenta aqui abaixo, hashtag Jamie Agente Indigenista. Comenta aqui abaixo para saber se você ficou até o finalzinho desse vídeo. Isso é muito importante para eu saber se você está assistindo os meus vídeos até o final. É isso, gente. Espero muito que vocês tenham gostado da leitura da semana. Até o próximo vídeo. Um super beijo e até lá! Tchau!